Olá, uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Do meu lado, minha amiga, Letícia. Lê, tudo bem? Boa noite. Tudo certo, boa noite, Eduardo, boa noite para vocês que nos acompanham. Exatamente, o Brasil corre o risco de enfrentar uma crise energética? Você, consumidor, tem medo de ficar sem energia na sua casa de um dia para o outro? Essa tem sido uma preocupação frequente nos últimos dias, dos últimos anos, inclusive, diante do cenário das incertezas climáticas que a gente tem vivenciado. Mas qual a relação do nosso modelo energético com o clima? É essa pergunta que o Aparecida Debate de hoje se propõe a responder. Pelo menos este ano, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garante que o país não sofre nenhum risco sem previsão de racionamento e até mesmo com a redução nas tarifas de luz para o consumidor. Agora, já para 2025, a expectativa não é tão otimista. O próprio ministro admite preocupação com o cenário de pouca chuva. Com essa aparente tranquilidade, pelo menos neste ano, o governo federal descartou, por enquanto, a volta do horário de verão. Debate que voltou após o Brasil registrar recordes seguidos de calor e uma forte estiagem. Ano após ano, o planeta vem batendo recordes de calor. As temperaturas não param de subir e já ameaçam ficar acima de 1,5 graus. Esse é o limite previsto no Acordo de Paris e definido como a meta para manter o aquecimento global em níveis aceitáveis. O problema é que as emissões de gases que causam o efeito estufa continuam a aumentar e pressionam as mudanças climáticas. Em várias partes do mundo, eventos extremos e desastres naturais se multiplicaram nos últimos anos. Seca prolongada com incêndios florestais, tempestades, enchentes históricas e calor. Muito calor. De um ano para cá, as temperaturas estiveram bem acima da média, incluindo a Europa, Ásia e grande parte da América do Sul. No Brasil, o verão de 2023 foi o mais quente já registrado, e a previsão para este ano é que o cenário não é muito diferente. Além dos impactos para a saúde, como já foi confirmado pelos especialistas, o forte calor provoca um aumento no consumo de energia elétrica. No ano passado, esse volume ficou 6,2% acima do mesmo período de 2022. E essa alta poderá ser sentida no bolso do brasileiro. Com o uso mais frequente de aparelhos de ar-condicionado e ventiladores, por exemplo, cresce a demanda por energia. A falta de chuvas, outra consequência das mudanças climáticas, reflete nas usinas hidrelétricas, fatores que contribuem para o aumento das contas de luz. O governo brasileiro chegou a colocar em discussão a volta do horário de verão para tentar minimizar os efeitos do clima quente e seco na economia. Mas após realizar análises com técnicos especialistas, descartou a medida, pelo menos este ano. Deve voltar a debater o assunto em 2025, dependendo das condições energéticas e climáticas do Brasil. Bem, quem conversa com a gente nesse primeiro bloco do Aparecida Debate é o André Lanfer, oceanógrafo e doutor em meteorologia pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Lê, que volta a participar com a gente, só que agora de um lugar bem distante, não é, André? Boa noite para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Então diz aí, aonde que você está? Boa noite, Eduardo, boa noite, Letícia, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Nesse momento eu estou a bordo do navio polar Almirante Maximiano, estou na Antártica, nas proximidades aqui da estação Antártica Comandante Ferraz, que é a casa brasileira na Antártica. Estamos aqui com um pouco frio, por isso do gorro e da blusa mais forte, mas a ideia aqui é a gente entender o clima da Antártica e como o clima da Antártica impacta as nossas regiões do Brasil, da América do Sul. Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite para participar, inclusive você é envolvido com essa missão na Antártica. Eu queria perguntar para você, a gente mostrou um pouquinho, uma introdução do clima quente e seco que foi esse ano e que acabou interferindo na produção e no consumo de energia elétrica. Mas eu pergunto para você, André, como especialista da área, afinal, qual é o impacto das mudanças climáticas no sistema energético? Nossa, essa é uma boa pergunta, Eduardo, porque as mudanças climáticas envolvem impactos em diversas áreas.
né? Não só na questão energética, mas em diversas questões, desde a elevação do nível do mar, a alteração de biomas, né? A mudanças de temperatura, regimes de chuva, né? E essas mudanças, né, acabam impactando o ser humano de diversas formas. E uma delas é a questão energética, visto que as nossas sociedades dependem muito da energia, né? As mudanças climáticas, elas podem impactar a geração de energia, assim como também o consumo. Então, nas duas pontas, tá? Então, por um lado, a gente pode ter secas prolongadas em locais onde se tem usinas hidrelétricas, ou seja, então as vazões dos rios são menores e, por consequência, a produção energética também pode ser menor, assim como a gente também pode ter cenários ao revés, né, ou ao contrário disso, né, como, por exemplo, na região sul do país, onde se espera, né, com as mudanças climáticas, um aumento da precipitação, da chuva, né, e com isso aumento da capacidade de geração de energia, por exemplo, em Itaipu. Mas não é só hidrelétrica que faz a nossa matriz energética, tá? Então, a gente pode pensar, né, também na capacidade solar, de energia eólica. Então, em relação à energia solar, que é relativamente incipiente aqui na nossa região brasileira, tá? A gente tem um grande potencial de explorar essa fonte, apesar de que agora ainda está incipiente. Pelo lado da demanda, né, o aumento das temperaturas como um todo, né, fazem um gasto energético maior da nossa sociedade, seja no uso individual, né, com ar-condicionado, a nossa casa fresquinha, gostosa, agradável, como também em consumo de nível industrial, ou até mesmo na parte de agricultura, com maior esforço de irrigação, maior esforço, né, para fazer as coletas e tudo mais. Perfeito. André, boa noite. E como que o aquecimento do planeta também pode afetar a questão da produção de energia? Olha, o aquecimento global, ele tem essas diferenças, né? Então, enquanto regiões podem se tornar muito mais secas, né? Então, a gente está falando em grande parte do Brasil, né? A maior parte do Brasil se tornando mais seca, né? Então, a produção da matriz hídrica, ou seja, através de hidrelétricas, tende a decair, né? Por outro lado, na região sul, ali na região de Itaipu, pode ter um maior potencial, né? Vamos colocar também entre parênteses esse maior potencial, porque precisa da capacidade instalada, né, em gerar mais. Mas, de uma certa forma, o cenário mais difícil não é a quantidade de produção, mas sim a resiliência do sistema. Então, enfrentar, de repente, num certo período, Letícia, muito prolongado de secas, em que nossa capacidade de dar energia se decai. Em outros momentos, a gente tem um excesso de chuva numa outra região que precisa abrir as comportas sem gerar energia. Então, se trata muito mais da nossa resiliência, né, em geração de energia do que a quantidade total produzida. Para aumentar a resiliência, Letícia, a gente pode pensar na diversificação. E o Brasil tem atuado um pouco nessa linha, seja na produção eólica, né, na região norte, nordeste do Brasil, e nessa incipiente, né, de energia solar, né? Eu não estou citando, obviamente, as usinas térmicas, né, onde se queima carvão, né, que também fazem parte da nossa matriz, e que essas sim são altamente poluidoras e com custo bastante elevado, tá? Então, o nosso risco é a gente ter que voltar anos nosso desenvolvimento e depender mais desse tipo de usina, né, de queima de combustível fóssil. Você acabou respondendo a próxima pergunta que eu faria para você, André, mas eu queria que você explicasse melhor, né? Porque a gente sempre ouve falar na termoelétrica, né? Que é uma das mais poluidoras. É a que mais polui o meio ambiente, que mais contribui para o aquecimento do planeta. Por que, afinal?
Desculpa, Eduardo, se eu respondi na questão anterior, mas esse assunto ele é interligado, né? É muito difícil você pensar de um jeito e não falar sobre outro. As nossas termoelétricas, elas são prejudiciais para o clima porque elas emanam, né, os resíduos da queima desses combustíveis fósseis, tá? Então, se a gente tem uma termoelétrica que queima carvão, a gente está liberando na atmosfera quantidades bastante significativas de CO2, que é o principal gás do efeito estufa. E esse, por sua vez, é o principal responsável hoje, né, pelo aquecimento global, tá? Então, pela alteração do clima no sentido de um aquecimento. Então, não só ele é prejudicial como ele também é mais caro, né? Você depende desse insumo, né, que é o carvão. Então, não é uma fonte limpa e barata e acessível e altamente disponível. Não, você precisa obter esse carvão, né? E toda a indústria é relacionada à obtenção desse carvão. Então, ele é extremamente maléfico, né? Se tende a deixar esse modelo, pelo menos numa quantidade menos significativa, menos importante dentro do sistema energético. Então, a ideia é a gente conseguir, né, diversificar e aumentar a resiliência. A indústria, a fonte de carvão, ou seja, dessas termoelétricas, elas são importantes para um momento de crise, ou seja, se a gente tem secas muito prolongadas, a gente precisa ativar aí as nossas termoelétricas. E, de fato, o Brasil faz isso, né? Em momentos onde se tem um estresse hídrico, ou seja, uma falta de água para as hidrelétricas, o nosso principal caminho é usar a termoelétrica de backup para manter a tensão na rede, né? Então, um pouco isso, Eduardo. Bem explicado, viu, André? E, André, quais são as fontes, então, de energia limpa e que, assim, podem ajudar no combate às mudanças climáticas? Seria essa questão solar mesmo, continuar com as hidrelétricas, ou tem alguma outra, de repente, alternativa que a gente também não use ainda? Fontes de energia, né, e de geração de energia, é um tópico de pesquisa que tem avançado ao longo dos tempos, tá? Hoje a gente já tem disponível em nível industrial e comercial a energia elétrica via hidrelétricas, via termoelétricas, como a gente estava falando, via hidrelétricas, como vocês trouxeram, como a energia solar, a energia eólica, mas temos também aquelas associadas aos movimentos marítimos, né, em produção offshore. Então, a gente tem uma série de formas de tornar a nossa geração de energia mais sustentável, tá? Que é diversificar. Nenhuma delas, por si só, vai suplantar todo o sistema energético brasileiro ou de qualquer outro país, né? Na verdade, tem países que não têm recurso hídrico, então precisam depender muito mais dessas fontes, né? Inclusive a fonte de energia nuclear. Nós temos as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 em funcionamento, que também compõem a nossa matriz, mas ela tem um resíduo radioativo que precisa ser armazenado e com um grande custo. Então, as energias renováveis hoje são o caminho, né? Se a gente quiser trilhar um rumo na direção de um planeta mais sustentável, né? E a gente está precisando disso. A gente já sente na pele os efeitos das mudanças climáticas, seja a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, seja as secas prolongadas que não são tão noticiadas como aquela tragédia do Sul no Nordeste, né? Então a gente tem que aumentar a resiliência, diversificar as matrizes energéticas, a fim de conseguir essa resiliência e, de preferência, num caminho sustentável, né? O vento para a energia eólica está aí disponível, assim como a energia solar está aí disponível para a gente utilizar para isso. André, só para a gente concluir, já agradecendo a sua participação mais uma vez aqui no Aparecida Debate, como a gente viu esse ano, né? Calor extremo, recordes de temperatura, estiagem muito prolongada, tempo muito seco, enfim, tudo isso levou o governo a voltar a discutir
a implantação do horário de verão. Polêmico, né? É uma medida polêmica, divide muitas opiniões entre a própria população brasileira, mas eu queria você, como especialista, como estudioso, o que você pensa sobre isso? O horário de verão resolve quando a gente fala de consumo de energia ou não? Olha, Eduardo, essa realmente é uma questão polêmica. Eu acho que, sim, se tem uma economia, né, pequena, mas se tem uma economia ao se adotar o horário de verão. Mas tem também um impacto na vida de muitas pessoas, né? No meu caso, por exemplo, eu gosto de acordar cedo, então eu prefiro ter as horas do dia de manhã do que ter umas horas de dia a mais após o serviço. Tá? Então, não sei, isso eu acho em cunho individual. Em cunho... Aí, a gente teve uma falha de conexão, né? A gente estava torcendo para que não acontecesse, mas aconteceu. A gente explicou desde o começo do programa que o André está falando lá da Antártica, está com um projeto, né, em relação a estudo, uma expedição. Está no navio da Marinha, inclusive, participando de lá. Com a gente aqui do Aparecida Debate, houve, infelizmente, essa falha na conexão e ainda não retornou, portanto, a gente agradece ao André pela participação aqui no Aparecida Debate, ele que está falando de longe, mas fez questão de dar sua contribuição também. Ele já estava finalizando ali, falando um pouquinho concluindo sobre questão, o horário de verão. Horário de verão, mas aí passou o recado, vamos voltar, acho que a gente conseguiu reconectar com ele. Oi, André, pode finalizar, estava falando a respeito do horário de verão, você deu a sua opinião como particular, enquanto cidadão, mas de maneira geral, sim, o horário de verão adianta nessa questão energética ou não? Letícia, adianta um pouquinho, né? Então, a economia que se tem com o horário de verão, ela existe, mas não é grande. Ela não é significativa a ponto de resolver todos os problemas da nossa matriz energética. Ela, sim, pode auxiliar em alguns momentos, no sentido de dar um pequeno respiro, uma pequena sobra, né, de energia ou de custo. Tá? Então você pode transformar isso na questão de custo. Então tem uma pequena economia de energia, né, ao se utilizar o horário de verão. Se é bom ou ruim, eu acho que cabe aos tomadores de decisão, né, julgarem. Né? A opinião minha é que pode ter uma economia pequena, mas tem, né? Mas por outro lado impacta na rotina e na vida de muitas pessoas. Então é um contrapeso que alguém tem que decidir, né? Do lado técnico, sim, tem uma pequena economia, do lado de decisão, aí não cabe a mim pensar, né? Tá certo, André. Muito obrigada pela sua participação. Boa expedição aí na Antártica também. Seja sempre bem-vindo aqui à TV de Nossa Senhora. Eu que agradeço, Letícia, Eduardo, pelo convite e fiquem sempre à vontade de me chamar, que farei todo o possível para estar presente. Até na Antártica. Tá? Então, um abraço a todos. A gente agradece por tudo isso que você fez para a gente aqui, para poder contribuir com o Aparecida Debate. Bom trabalho para vocês aí todos, viu? Um abraço. Até mais. Obrigada, boa noite. E o Aparecida Debate faz uma pausa daqui a pouco para falar mais sobre as mudanças climáticas e a crise energética aqui no Brasil. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta terça-feira falando sobre as mudanças climáticas e a crise energética aqui no Brasil. Nosso convidado para esse segundo bloco do Aparecida Debate é o João Paulo Lima de Miranda, professor do Núcleo de Geografia do Instituto Federal de Minas Gerais. Ele já está aqui. Muito boa noite. Seja bem-vindo, João. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. E, João, para a gente começar, qual que é a relação entre a produção de energia e a crise climática? Olha, eu diria que é uma relação de causa e efeito, porque a crise climática ela é produzida justamente pelo consumo de energia, e basicamente consumo de energia produzido a partir dos combustíveis fósseis. E quais são os combustíveis fósseis? Petróleo, carvão e gás. Então, o que a humanidade fez, tradicionalmente, é consumir e produzir bastante energia a partir dessas três fontes. E quando há o consumo dessas três fontes, nós liberamos o gás carbônico para a atmosfera, que é o grande vilão do aquecimento global. O grande responsável pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas é justamente o gás carbônico. Então, nós temos o aquecimento global. E o aquecimento global ele vai trazer também uma série de eventos extremos, como além do aumento da temperatura, mais grandes nevascas,
momentos de grandes precipitações e secas, paradoxalmente. Então, nesse ano, inclusive no Brasil, nós tivemos um aumento considerável da seca, que é normal para a parte central do ano. Então, a partir de maio, a tendência é nós observarmos o aumento da seca no Brasil. E, paradoxalmente, viemos também nesse ano um maior evento de chuvas do Brasil, quando a gente percebeu as enchentes no Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, o que acontece? O aquecimento global, ao trazer esses eventos, vai trazer dois grandes problemas com relação ao consumo e produção de energia. Primeiro é o aumento de temperatura. E o aumento de temperatura vai fazer com que a população ligue os aparelhos de refrigeração para melhorar o seu conforto climático. E esses aparelhos de refrigeração consomem muita energia. Isso vai impactar diretamente no consumidor. E, além disso, temos uma outra questão também muito importante. A seca ela vai reduzir a quantidade de chuvas que vai chegar na superfície. E a grande produção de energia no Brasil, principalmente produção de energia elétrica, vem através justamente das hidrelétricas, que precisam de água que vem da chuva, para você ter a produção de energia. Então, você tem uma relação de causa e efeito. De que forma? O consumo de energia gera as mudanças climáticas, o aquecimento global, que, por sua vez, vai acabar impactando, de certa forma, no consumo de energia. Então, você tem uma relação de causa e efeito. Então fica a grande pergunta, né, João? Como diminuir, então, os impactos ambientais nessa produção e também no consumo de energia? Bom, eu diria que o caminho seria uma palavra que está aparecendo muito aqui na mídia e na ciência, que é a descarbonização. Então, o ideal seria nós pensarmos, refletirmos na transição energética, que é, paulatinamente, progressivamente, a gente reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Então, esse é o primeiro passo. E pensar em outras estratégias também. Outra estratégia seria aumento da eficiência energética, uma melhoria no que tange na distribuição da energia elétrica. Então, a gente percebe no Brasil e no mundo um desperdício de energia elétrica no transporte. E temos que pensar também na educação ambiental. A educação ambiental é fundamental. Isso já aconteceu lá atrás, no começo dos anos 2000, quando a gente percebia que poderia ter uma crise energética no país. Então, houve uma educação ambiental muito forte, mas talvez por um outro lado, que é a questão do bolso do consumidor. Então, se a gente não reduzisse o consumo de energia no começo dos anos 2000, isso ia acabar refletindo no aumento da conta de energia. Então, a população acabou se conscientizando, ainda que seja por um meio, talvez não seja o meio ideal, mas isso acabou acontecendo lá atrás. Então, acho que a gente tem que pensar num conjunto de fatores. Esse conjunto passa por educação ambiental, passa por eficiência energética e passa pelo ponto central, que é a descarbonização, ou seja, reduzir a produção e consumo de energia baseado no combustíveis fósseis, que é o petróleo, gás e carvão. E, João Paulo, o Brasil hoje está pronto para atender esse aumento do consumo de energia, junto com energias renováveis, ou a gente ainda corre algum risco de desabastecimento, né? Olha, eu penso que nós estamos numa situação hoje muito melhor do que no começo dos anos 2000. E por quê? O grande problema no Brasil é que a nossa produção de energia era principalmente muito baseada nas hidrelétricas. A partir justamente desse momento histórico, então no começo dos anos 2000, o Brasil começa a investir uma diversificação da produção de energia elétrica. Então hoje o peso das usinas hidrelétricas ele é bem menor do que foi no começo dos anos 2000. Então começamos a investir num caminho que eu considero correto, que é no uso de outras fontes de energia alternativas, como, por exemplo, energia eólica e energia solar, que no começo dos anos 2000 eram muito incipientes. Então, hoje nós temos um pouco mais de preparo, e até do ponto de vista de educação ambiental e com relação à conscientização de produção e consumo de energia no Brasil, hoje nós estamos num cenário muito melhor no começo dos anos 2000. Por exemplo, hoje o consumidor passa a ter preocupação de, ao comprar um produto eletrodoméstico, olhar aquela etiqueta do Inmetro e ver se o produto é eficiente, se tem uma eficiência energética ou não. No começo dos anos 2000 isso não existia. Então hoje eu diria que nós temos um preparo melhor, estamos mais preparados no começo dos anos 2000. Então quando nós passamos um período de seca mais prolongado, você sempre tem esse risco de um apagão ou de um desabastecimento de energia elétrica, mas hoje é bem menor do que no começo dos anos 2000. Então hoje nós estamos mais preparados. Então não dá para falar, João, que o Brasil tem uma crise energética. Hoje se sustenta por si só, pelas fontes que tem à disposição.
ou não? Bom, eu diria que nós estamos mais preparados, mas não devemos desconsiderar uma crise energética. Nós estamos caminhando para termos uma segurança energética maior, principalmente, inclusive, com a diversificação das nossas fontes de energia. Mas é sempre louvável o governo sempre pensar em alguma estratégia de conseguir eliminar qualquer risco de crise energética. Ela existe, mas eu diria que hoje nós estamos mais preparados num cenário melhor do que no começo dos anos 2000. Nós não devemos desconsiderar. Infelizmente. E quais as alternativas para a gente, de repente, evitar um racionamento e até mesmo um apagão? Eu acho que seria, na verdade, um conjunto de fatores, de estratégias, que eu até falei anteriormente. Primeiro, é tentar reduzir, no caso do Brasil, que a gente tem questões de impactos ambientais, mas reduzir nossa dependência da energia hidrelétrica, que é uma fonte de energia eficiente, é uma fonte de energia, a princípio, limpa, mas também causa impactos ambientais. A gente não deve desconsiderar também esse fator importante, mas importante a gente pensar numa diversificação e tentar reduzir essa dependência da energia hidrelétrica. Nós já fizemos isso nos últimos anos, aumentando a nossa participação da fonte de energia solar e eólica, que eu considero que são as fontes de energia que o Brasil precisa investir. E sempre lembrando também, quando há uma redução da precipitação, o que o Brasil faz é acionar as usinas termoelétricas. Então tem essa alternativa também. Não é uma alternativa do ponto de vista ambiental boa, porque quando você aciona as termoelétricas, o que ocorre é justamente a emissão de gases do aquecimento global. Mas o caminho seria investir na energia solar e energia eólica. Sempre em tempos de crise, João, o governo federal volta a falar, o governo Bolsonaro não, foi ele que descartou o horário de verão, mas o atual governo voltou a mencionar a possibilidade da volta do horário de verão. Esse é o horário especial para justamente minimizar os impactos do alto consumo durante o verão e durante as altas temperaturas. O que você acha? Uma boa alternativa ou não? Por enquanto está descartado novamente, né? Mas se a situação continuar, esse cenário de mudanças climáticas, recortes de temperatura, forte estiagem, é bem possível que o governo volte a pensar nisso no ano que vem. É possível, que é mais uma alternativa, dentre várias. Só que a questão do horário de verão é uma alternativa que ela é mais rápida, mais fácil, mais viável, do ponto de vista de praticidade. É muito mais fácil você adotar um horário de verão, você ter uma redução do consumo de energia, do que você mudar a estrutura da matriz energética brasileira e o aumento de consumo de alguma fonte, por exemplo. Então, é uma alternativa a curto prazo. E o que ocorre? O horário de verão é estabelecido não somente no Brasil, vários outros países do mundo estabelecem horário de verão também, e sempre em uma época semelhante ao que o Brasil faz, ou seja, primavera, verão. Geralmente são países que vão estar numa posição de latitude por volta de 30 graus ou mais. Até não é a situação do Brasil, que é um dos poucos países tropicais que adotam horário de verão. O que ocorre é que no passado, nós observamos que a adoção do horário de verão provoca uma redução do consumo de energia, quando a gente muda o momento do fotoperíodo, o momento no qual nós temos a iluminação natural. E nós observamos no Brasil, no passado, que o pico de consumo de energia era no período noturno. Então, quando você aumentava esse fotoperíodo, você conseguia reduzir o consumo de energia, o que era importante no passado. Só que, recentemente, o governo ele foi percebendo que houve uma mudança no padrão de consumo das famílias brasileiras. Deixou de ser mais no período noturno para um período diurno. Então, a adoção do horário de verão, ela não vai, nesse momento, com esse padrão de consumo da família brasileira, não vai gerar uma redução do consumo significativa. Por isso que existe ainda sempre esse debate. Vale a pena adotar o horário de verão? No passado, com certeza sim. Então, hoje, essa redução do consumo ela seria pouco eficiente, por isso que ainda se discute. Perfeito. E, João, você falou de investir mais em energia solar, energia eólica. Qual que é a situação do Brasil em relação a essa transição da energia? Ainda falta muito investimento para poder ter esse tipo de energia em grande escala, de repente, no Brasil, porque a energia solar ainda é pequena, né? Proporcionalmente ela ainda é pequena. E a energia solar, ela tem um grande detalhe, que não é uma fonte de energia, no momento, muito eficiente. O que isso quer dizer? A gente não consegue ter hoje, com a nossa tecnologia,
uma grande central de energia solar que possa abastecer milhões de pessoas. Então, você precisa ter os painéis fotovoltaicos instalados em profusão no Brasil para que você possa ter uma expansão da energia solar. Então, a energia solar já foi mais cara, e com essa expansão que vem acontecendo nos últimos anos, o processo está barateando, que permite que você possa ter essa expansão. Mas é uma saída a médio e a longo prazo. Porque o ideal, nós temos potencial para crescermos no que tange a produção de energia solar e eólica. Então, o que nós temos que fazer é tentar expandir esse potencial, fazer com que você tenha um potencial instalado, não apenas um potencial de previsão, mas seria o caminho mesmo. Eu vou aproveitar a pergunta da Letícia, vou perguntar para você também. Muito se discutia no passado, né, que era muito caro o investimento para se fazer nesses painéis, para se colocar em casa ou mesmo na sua empresa. Hoje em dia, vale a pena ou não? Porque daí você tem uma redução drástica, né, no consumo, na taxa de luz, na tarifa de energia elétrica. A curtíssimo prazo pode ser que não vale a pena, porque é um painel caro, mas a médio prazo ou a um curto prazo, nem curtíssimo, ocorre justamente o que você falou, você tem uma redução da sua tarifa de energia, então torna-se rentável. Mas o grande problema é que nós temos outras questões para resolver, inclusive no Brasil. Nós temos hoje no nosso país, ainda, mais de 1 milhão de pessoas que não têm abastecimento de energia elétrica. Então temos que pensar também como gerir esse problema. Então precisamos primeiro proporcionar energia elétrica para todos os brasileiros, e de preferência que possa ser alguma fonte de energia que reduza os impactos ambientais e que reduza a emissão de gases do efeito estufa. E aí por isso que a solar e a eólica são 2 caminhos. Só que, realmente, essa expansão ela demora e custa um preço. Só que a médio prazo é uma saída muito mais rentável do que outras fontes de energia, como o acionamento das centrais termoelétricas. Bem, João, só para a gente finalizar esse bloco com você, eu quero perguntar para você então, o brasileiro paga caro pela tarifa de energia, de uma forma geral? Esse sistema de bandeiras tarifárias também tem resultado, né? Porque muita gente reclama que paga caro e às vezes por um mau serviço, né, que é prestado. Infelizmente temos esse problema. A energia no Brasil realmente não é barata, existem outros países onde a tarifa ela é mais barata. O Paraguai, por exemplo, é um exemplo clássico, país vizinho nosso, que tem a usina de Itaipu como base da sua produção de energia. Então, boa parte da energia elétrica que abastece o Paraguai vem da usina de Itaipu, que é binacional, é nossa também, mas a nossa conta de energia ela é cara e fica ainda mais cara quando você tem uma crise climática com seca, quando é necessário você acionar as usinas termoelétricas. E aí você tem uma elevação da bandeira, sai de bandeira verde para uma bandeira amarela, eventualmente para bandeira vermelha, que existe ainda 2 patamares, bandeira vermelha 1 e 2, quando a taxa fica ainda mais cara para o consumidor. Então, num país ainda em desenvolvimento, podemos dizer que, infelizmente, a energia fica cara para o consumidor. É um assunto que ainda gera muita discussão, que o Brasil ainda tem que evoluir bastante, né, para melhorar para o consumidor e para todo o país. João Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui no Aparecida Debate, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado, um abraço para você, viu? Boa noite. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre a crise energética e as mudanças climáticas. Estamos de volta com o Aparecida Debate, que hoje destaca o aquecimento do planeta e a relação com a geração e o consumo de energia aqui no Brasil. Como já vimos, as principais fontes de energia do Brasil atualmente são a hidrelétrica, petróleo, carvão mineral e os biocombustíveis, além de outras utilizadas em menor escala, como gás natural e a energia nuclear. Já entre as fontes renováveis, podemos citar a hídrica, energia da água dos rios, a solar, do sol e a eólica, a do vento. A energia solar desponta como uma alternativa limpa e com bom custo-benefício. A sua utilização possui inúmeras vantagens. É uma matriz renovável e abundante. Nos Estados Unidos já é bastante utilizada no aquecimento de água e na geração de energia elétrica.
Países que se encontram nos trópicos, como o Brasil, possuem grande potencial em decorrência da incidência do Sol durante o ano, mas o aproveitamento dessa fonte de luz ainda requer avanços na tecnologia para que seu uso seja viabilizado economicamente. A energia solar pode ser obtida de duas formas: direta, por meio de painéis de células fotovoltaicas, ou por meio de coletores instalados no telhado das residências, e indireta, por meio de usinas, construídas em áreas em que a insolação é abundante, onde são instalados inúmeros coletores solares. Exemplos não faltam. Em Manaus, no Amazonas, mais de 10 mil painéis planos foram instalados por uma usina para atender cerca de 1.000 residências na região. A energia gerada evita a emissão média de 672 toneladas de gás carbônico na atmosfera, além de poupar 27 mil árvores por ano. Além disso, o projeto promete gerar uma economia média anual de 10% na conta de luz para quem participar da iniciativa. Você aluga os painéis, entendeu? E os créditos que são gerados são descontados na sua conta, porque é uma energia é um sistema conectado na rede. Então ele é próprio para te trazer economia na conta de energia. A importância é, eu diria, inestimável, assim, né? Quanto mais a gente conseguir fazer com que isso seja de fácil acesso para as pessoas e esteja realmente no dia a dia de todo mundo, melhor. Porque isso significa que qualquer pessoa pode genuinamente contribuir para ter um impacto positivo no planeta, né? E é isso que a gente quer trazer para as pessoas também. As favelas do Rio de Janeiro também estão aproveitando a energia verde, com casas equipadas com painéis solares. Esse projeto, chamado Revolu Solar, foi lançado em 2015, com o objetivo de fornecer energia limpa, confiável e acessível. A energia gerada por esses painéis solares é alimentada na rede elétrica da cidade. Em troca, os moradores recebem um desconto na conta de luz. É bom deixar claro que a gente construiu uma cooperativa de energia solar, uma usina, no meio de uma pandemia histórica, numa crise sanitária histórica que o Brasil está vivendo. As pessoas estão desempregadas, com fome, sem vacina, e a gente aqui criando uma cooperativa de energia solar, né, que vai diminuir o custo na conta de luz dos moradores e está gerando emprego e renda para dentro da favela. São placas que têm uma durabilidade bem alta, entendeu? Então isso colabora pelo menos gasto, porque nós temos assim, chuveiro elétrico, porque na comunidade não tem como você botar um chuveiro a gás. Então o chuveiro elétrico, ele funciona na mesma capacidade que um carro. 20 minutos de chuveiro elétrico para a natureza é o mesmo que o monóxido de carbono de um carro andando. O vento também é um recurso natural abundante e, quando intenso, pode ser usado para a obtenção de energia, produzida a um custo geralmente baixo. Seu uso como gerador de energia começou no século XIX. Em 2017, cerca de 18% da energia gerada nos Estados Unidos veio de fontes alternativas de energia, como a energia eólica. Ainda sem grande destaque, o Brasil tem demonstrado alguns avanços, principalmente nos estados das regiões Nordeste e Sul, que contam com a presença de ventos alísios. E nesse terceiro e último bloco, a gente conversa com Charles Lenzi, engenheiro eletricista, presidente executivo da Abragel, que é a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, está aparecendo aqui para a gente. Primeiro eu quero agradecer pela presença aqui no Aparecida Debate. Boa noite, seja muito bem-vindo, Charles. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite, Letícia. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Boa noite também a todos que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande poder participar desse debate e, enfim, discutir um pouco mais a respeito dessa questão energética e de como a gente pode endereçar isso para os seus ouvintes. Um tema muito atual e muito importante para toda a população. A gente viu aí, Charles, 2 exemplos de fontes de energia limpa e renovável, né? A questão da energia solar e também a energia eólica. Mas, de uma maneira geral, quais são as fontes de energia renováveis que deveriam ser mais aproveitadas, né? Bom, essa pergunta é bem interessante, Eduardo, porque quando, vamos dizer assim, hoje a gente tem um conceito mais usual na cabeça das pessoas e na sociedade como um todo, que quando se fala de energia renovável, praticamente a gente está falando de geração solar ou de geração eólica. E, na realidade, esse é um conceito que foi, de uma certa forma, trazido do modelo europeu.
mas, na realidade, o que acontece é que, vamos dizer assim, fontes renováveis de energia são aquelas que usam os recursos naturais que se renovam constantemente. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma abundância de recursos naturais propícios para a geração de energia. O principal deles é o recurso dos aproveitamentos hidráulicos, por exemplo, aqueles mananciais que nós temos, os potenciais energéticos que nós temos na nossa matriz, vindos da geração hidráulica. A gente também tem uma geração de energia através de biomassa, né, principalmente da cana-de-açúcar, mas também de outros componentes de biomassa muito, muito importante no país. E agora, mais recentemente, com o desenvolvimento de novas tecnologias, o aperfeiçoamento principalmente da questão dos aerogeradores e dos painéis solares, a gente tem um crescimento bastante expressivo da geração eólica e da geração solar. Então, o Brasil, quando a gente compara o Brasil com outros países do mundo, a gente pode dizer que nós somos, sim, um país abençoado e temos uma vantagem competitiva em relação a outros países do mundo, porque temos, no nosso território, oportunidades, recursos naturais muito importantes para que possamos manter e preservar uma matriz elétrica com, vamos dizer assim, com características de renovabilidade e de limpeza durante muitos e muitos anos. A Europa, principalmente, ela trata do tema das renováveis no grande desafio que eles têm de substituição de combustíveis fósseis por fontes renováveis, e eles tratam muito mais da questão da eólica e da solar, exatamente porque os potenciais hidráulicos praticamente já foram esgotados, em termos de utilização nos países europeus. Então lá, vamos dizer assim, é muito mais comum esse discurso de geração renovável e os exemplos de solar e de eólica, exatamente porque eles não têm mais potenciais hidráulicos para serem explorados. Ao contrário do nosso país, que ainda tem um potencial de energia hidráulica muito grande a ser explorado. Charles, boa noite. E dentro dessas energias renováveis, o que são as energias ditas fontes limpas de energia? Então, basicamente, hoje praticamente se tem quase que uma similaridade entre o conceito de energia limpa, e o conceito de energia renovável. A energia limpa é aquela, vamos dizer assim, que tem baixíssimos impactos ambientais. Então, aí, nesse conceito, em algumas discussões, se inclui, por exemplo, a própria energia nuclear, tendo em vista que a produção da energia nuclear ela é muito limpa do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa. Então, agora, evidentemente que quando a gente fala de fontes limpas e renováveis, no caso do Brasil, propriamente dito, esse conceito quase que se mescla. Hoje a gente fala de energia limpa e renovável, dando exatamente essa atribuição a fontes que têm baixíssimas emissões de gás de efeito estufa, como é o caso da hidrelétrica, da solar, da eólica, da biomassa, em comparação, por exemplo, com outras fontes que consomem combustíveis fósseis que têm emissões de gás de efeito estufa muito maiores e, consequentemente, muito mais impacto nas questões ambientais. Charles, então, uma fonte limpa é aquela que tem baixíssimo impacto ambiental. Charles, me parece que esse seria o caminho, até para diante desse quadro de mudanças climáticas que a gente tem vivenciado no mundo todo, não é diferente aqui no Brasil, basta ver os desastres que estão acontecendo. Agora eu pergunto para você, por que essas fontes alternativas, então, ainda são pouco utilizadas aqui no Brasil? Na realidade, Eduardo, a gente tem no Brasil hoje uma matriz elétrica predominantemente limpa. A gente hoje tem utilizado praticamente um potencial muito, vamos dizer assim, a expansão da nossa matriz elétrica hoje em dia, ela se dá basicamente através de fontes renováveis. A gente tem tido uma expansão muito grande da questão dos painéis solares, da geração distribuída, o uso do painel solar no telhado das casas e das residências das pessoas. Isso tem sido bastante disseminado. A própria geração de energia eólica também é bastante disseminada. E a gente tem ainda, vamos dizer assim, uma matriz que hoje, em termos de geração de energia, aproximadamente 90% da geração de energia, ou seja,
do consumo de energia de todo o país é atendido por fontes renováveis. E a gente tem essa característica muito marcada pela importância da geração hidráulica no nosso sistema. A geração hidráulica é a espinha dorsal do sistema de geração de energia no país, porque ela tem, vamos dizer assim, a capacidade de entregar não só uma geração limpa e renovável, mas também atender toda a gama de variabilidade de consumo que o país tem. Entregar energia em determinados horários, diferentemente de outras fontes, como é o caso também. E aí não é uma questão de serem melhores ou piores, é uma questão de terem características técnicas diferentes, né? Todos nós sabemos que durante a noite não tem sol e, portanto, não tem como ter energia, e que o vento também tem variabilidade, e em determinados momentos não está ventando, não há geração. Ao contrário de fontes que têm, por exemplo, a hidrelétrica, que tem reservatórios, mesmo as pequenas usinas têm reservatórios pequenos, e é possível, então, que a gente possa sazonalizar ou vamos dizer assim, tratar da geração de uma maneira onde você possa determinar exatamente a geração no momento em que você precisa. Isso se chama de flexibilidade operativa. E é muito importante que a gente tenha a energia no momento em que a gente precisa. Né? Então, a fonte hidráulica ela é muito importante, né, para que ela possa firmar, como a gente diz, né, essa geração variável, intermitente das fontes tão importantes também quanto a solar e quanto a eólica. Mas, vamos dizer assim, se o Brasil pretende, né, continuar expandindo, e eu acredito que esse é o desejo de toda a sociedade brasileira, né, continuar preservando a sua matriz elétrica, né, de maneira que ela seja cada vez mais limpa e renovável, é fundamental que, além da expansão das fontes, né, de geração eólica e solar, que hoje são, vamos dizer assim, mais modernas do ponto de vista de tecnologia, mas é fundamental que elas tenham, né, por trás, né, a complementariedade de uma fonte firme, de uma fonte que tenha flexibilidade operativa, e, no caso, o melhor exemplo possível é a fonte hidráulica. Se a gente não tiver a fonte hidráulica para garantir essa flexibilidade, né, e a firmeza dessa geração intermitente, a gente vai ter que partir para uma solução de fonte térmica, né? Ou seja, nós vamos ter que estocar algum tipo de combustível para poder queimar esse combustível e gerar energia no momento que a gente precisa, né? No caso das hidrelétricas, esse combustível é a água que fica armazenada nos reservatórios. E, Charles, então é bom ter vários tipos de energia justamente para a gente, em caso de que fale uma, né, que a gente não tenha, ter a outra. E as pequenas, as vantagens dessas centrais hidrelétricas de pequeno porte são justamente isso, de uma variedade ao invés da gente depender apenas das grandes hidrelétricas? Sem dúvida. A gente tem um potencial também muito expressivo de centrais hidrelétricas de pequeno porte no país. Hoje a gente tem aproximadamente 1.000 usinas de pequeno porte. E as usinas de pequeno porte são todas aquelas que a gente chama usinas hidrelétricas até 50 megawatts. No Brasil, a gente tem um conceito, né, do ponto de vista de regulatório, a gente chama de CGH, Centrais Geradoras de Eletricidade, as usinas até 5 megawatts, entre 5 e 30 as PCHs, que são talvez mais conhecidas, né, por essa nomenclatura, pequenas centrais hidrelétricas, e as usinas hidrelétricas autorizadas são aquelas que são de 30 a 50 megawatts. Tá? São pequenas centrais, que a gente chama. E a gente tem um potencial muito grande no país. Eu falei que a gente tem em torno de 1.000, 1.100 usinas em operação hoje. Mas só para vocês terem ideia, um país como a Áustria, por exemplo, que é talvez um país do tamanho do estado do Paraná, tem aproximadamente 4.000 usinas em operação, hidrelétricas, de pequeno porte. Ou seja, tem 4 vezes mais usinas em operação que o país. Lá, 60% da matriz elétrica também é através de geração hidráulica. Pequenos projetos, pequenas usinas com o conceito de reservatórios múltiplos, né, usam muito o conceito também de usinas reversíveis, ou seja, a água que passa, depois é bombeada para cima da montanha para ficar armazenando e poder gerar nos horários onde a geração tem maior demanda. Então, vejam que a gente tem exemplos de países europeus que usam muito o seu potencial hidráulico para a geração de energia. Então, o país, como o Brasil, né, que tem todo o potencial que a gente tem, poderia ter, de fato, uma expansão
muito maior da geração hidráulica, e isso permitiria com que a gente pudesse expandir, né, de uma maneira muito mais sustentável, muito mais equilibrada, né, a nossa geração através das fontes variáveis que são a geração eólica e solar. Um outro aspecto, muito importante da questão das pequenas centrais é o fato de que elas estão localizadas de maneira distribuída no país, elas não estão concentradas numa e noutra região. Então, isso faz com que a gente tenha uma otimização muito importante do sistema de transmissão de energia. Não se necessita fazer novos investimentos em linhas de transmissão para a instalação das pequenas centrais. Elas se conectam nos ativos já existentes, principalmente nas linhas de transmissão das distribuidoras onde elas estão conectadas, e isso gera uma otimização, uma redução de perdas muito importante para o sistema elétrico, né? Além de, obviamente, né, ajudarem nessa questão da flexibilidade operativa. Charles, eu quero agradecer muito a sua participação e principalmente a sua contribuição para a gente poder debater esse tema tão importante para a vida de todos nós, né? Porque nós precisamos de energia, né? É indispensável para a nossa vida. Quero agradecer muito, muito obrigado, viu, pela presença aqui. Seja sempre bem-vindo aqui no Aparecida Debate. Eu agradeço mais uma vez o convite, Eduardo e Letícia. Se vocês me permitirem só um pequeno comentário a respeito das centrais hidrelétricas, existe também, quando a gente fala de equilíbrio do sistema, né, de confiabilidade do sistema, a gente também tem uma preocupação muito grande com a tarifa que nós, consumidores, pagamos. E podem ter certeza que quando a gente olha o impacto do custo de cada uma das fontes de geração de energia na tarifa paga pelos consumidores, as hidrelétricas são as que apresentam o menor impacto, ou seja, são as fontes de geração mais baratas para o consumidor. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos e parabéns pelo programa. Perfeito, Charles. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor sobre as energias aqui que a gente tem também no Brasil e também no mundo. Uma boa noite para você. Boa noite, obrigado. Abraço, obrigado. E assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e também no nosso Instagram, @jornalismo-tv-aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação. E também você pode sugerir temas para debatermos aqui todas as terças-feiras. E a gente volta na próxima terça-feira com mais um assunto para a gente poder discutir aqui no Aparecida Debate. Então, um bom descanso para você, uma ótima noite e até lá. Boa noite, até a próxima.